Olá, muito boa noite. Terça-feira, 7 de dezembro, véspera de feriado municipal em São Luís. Agradecendo a audiência de todos que acompanham o Jornal da Guará. Vamos aos destaques. Prefeitura de São Luís aciona representantes da iniciativa privada para ampliar testagem na capital. Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte se posiciona sobre retomada anunciada de ônibus com ar-condicionado circulando na cidade. Começou hoje a vacinação da segunda dose da Janssen contra a Covid-19. Governo do Estado antecipa período de aplicação da terceira dose contra coronavírus. CPI do Transporte da Câmara de São Luís agora tem nomes de presidente, vice-presidente e relator. E ainda, você sabe o que é glossofobia? Vamos mostrar hoje em nossa edição. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje dando destaque a um assunto que requer o envolvimento de todos: testagem em massa da Covid-19. Hoje o prefeito Eduardo Braide firmou o termo de cooperação com representantes da iniciativa privada para ampliar a testagem na capital. Em reunião na sede da prefeitura, foram disponibilizadas 30 mil testes rápidos aos parceiros Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Maranhão, Sinduscom, Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, a CDL, a Equatorial Maranhão, Consórcio de Alumínio do Maranhão, a Alumar, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, a FEComércio. A Prefeitura de São Luís já realizou mais de 100 mil testes rápidos contra a Covid-19 para monitorar a pandemia na capital. No primeiro semestre deste ano, cerca de 15% dos testes eram positivos. Atualmente, conforme resultados da megatestagem, o número de casos positivos é de apenas 1,5%. Bom, e a gente fala também aqui, traz a informação para você que hoje teve início nos pontos de vacinação a aplicação da segunda dose da vacina Janssen. Para você lembrar, a vacina Janssen é a única no mercado que era aplicada em dose única e que agora também requer reforço com a aplicação da segunda dose. Portanto, veja a sua carteira de vacinação e fique atento às orientações. A Prefeitura de São Luís iniciou a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 65 anos ou mais, que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses. Única das vacinas aplicada no Brasil que pedia dose única, enquanto as outras vacinas, a dose de reforço contabiliza a terceira. A aplicação da Janssen são apenas 2. Com estudos, sendo realizados aí em relação a todas as vacinas, foi constatado que com o passar do tempo, a imunidade, os anticorpos que a pessoa adquire durante a vacinação, ela vai caindo. Então, por isso se iniciou a terceira dose de reforço para as outras vacinas, como a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer, e agora a decisão dessa dose de reforço também para aquelas pessoas que receberam a dose única com a vacina da Janssen. Tem que tomar, porque do jeito que está a epidemia no mundo, se a gente não tomar, tem que se cuidar, porque a gente é que tem que se cuidar, Hoje também foram disponibilizadas a primeira e segunda dose para pessoas a partir de 12 anos e a terceira dose para pessoas a partir de 18 anos. A coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde também reforça a alerta na vacinação em gestantes. A única vacina que as gestantes podem estar utilizando é a vacina da Pfizer. Ela está disponível em todos os pontos. Então, aquelas gestantes que ainda não iniciaram ou precisam completar o seu esquema, elas podem sim estar buscando qualquer um dos pontos de vacinação para receber sua vacina com a Pfizer. A vacinação acontece das 8 às 18 horas em 4 pontos, no Multicenter Sebrae, Universidade Federal do Maranhão, no IFMA do Maracanã e o drive-thru do Selma Renascença. Lembrando que adolescentes de 12 a 17 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável no momento de vacinação. Olha só, reforçando uma informação, amanhã por conta do feriado, os pontos de vacinação não vão estar abertos. E ainda destacando o assunto da vacina de reforço, o Estado do Maranhão aprovou a redução no tempo, o intervalo entre a segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A dose de reforço que será utilizada é de preferencialmente a Pfizer.
Porém, podem ser utilizadas as vacinas da Janssen ou AstraZeneca, independentemente do esquema vacinal primário. Hoje eu tenho uma novidade para vocês em relação à vacina contra a Covid-19. O Maranhão diminuiu agora o intervalo para 4 meses. Isso mesmo, o intervalo que era de 5 meses, agora está diminuído para 4 meses. Fique atento, portanto, ao calendário do seu município, porque são apenas 4 meses entre a segunda e a terceira dose, a dose de reforço. Juntos, eu tenho certeza, a gente vai vencer a pandemia. E seguindo ainda com assuntos ligados à saúde e bem-estar, vocês lembram um anúncio feito pelo prefeito de São Luís sobre a retomada do ar-condicionado nos ônibus da capital? A interrupção se deu por conta dos ambientes fechados e toda a frota deveria estar de volta com os ônibus climatizados. Mas a Secretaria de Transporte afirma que o retorno está acontecendo de forma progressiva. De acordo com a determinação da Prefeitura de São Luís, os ônibus que rodam na capital devem estar com o ar-condicionado acionado. Nem todos ainda. A volta do ar está sendo gradual. Dos 708 veículos que circulam pela cidade, 423 têm aparelhos de ar-condicionado, algo em torno de 60%. Nestes primeiros dias, 110 ônibus já estão operando. Conforme prometido pelo prefeito Eduardo Braide, esse início desse religamento ele se deu no dia 1º de dezembro e a gente baixou aqui uma portaria na SMTT com um cronograma determinando uma retomada gradativa desse serviço. A volta é gradual e fiscalizada. A SMTT tem verificado se as empresas estão obedecendo à determinação e os aparelhos estão em bom estado de conservação. Nossa equipe de agentes, elas estão fazendo 2 tipos de vistoria nesses ônibus. O primeiro, logo na saída da operação, em todas as garagens dos consórcios, e o outro na passagem desses coletivos em todos os terminais de integração. Então, neles são observados se o ar-condicionado está funcionando, se tem problema de pingamento, se foi feito a higienização, tudo para garantir a segurança e o conforto aos usuários. Nas ruas, os usuários do transporte público aprovam a volta do ar-condicionado. Com certeza com ar-condicionado, né? Porque o calor está matando a gente. Ligado por conta do calor. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada após a capital atingir cerca de 95% de adultos imunizados contra a Covid-19. Desde o início da pandemia, os coletivos passaram a circular com as janelas abertas e com o sistema de ar-condicionado desligado como uma das formas de tentar evitar a propagação do coronavírus. Agora, com a volta dos aparelhos de ar, as janelas são fechadas. Por isso, é importante usar a máscara dentro dos veículos. Nós sabemos que nossa cidade ela está com indicadores muito baixos e nossa população adulta ela já está 95% já vacinada. Mesmo assim, nós estamos recomendando que os usuários do transporte utilizem ainda as medidas preventivas, tanto da utilização de máscara como o uso de álcool em gel. Bom, e agora, depois de tempos sem trazer notícias como essa que eu vou falar agora, bandidos fortemente armados com fuzis explodiram e roubaram a agência bancária da cidade de Bom Jardim na madrugada de hoje. Segundo a polícia, a ação criminosa aconteceu por volta de 11 horas da noite. Pessoas da cidade foram usadas como escudos humanos durante o tiroteio. Após invadir um banco e explodirem, os assaltantes roubaram o dinheiro e, de acordo com a polícia, os assaltantes fugiram por uma estrada vicinal, sem deixar pistas. Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Pindaré conseguiram para Bom Jardim para localizar e prender os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso e a gerência do Banco do Brasil não informou a quantia roubada pelos assaltantes. Vamos seguir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os destaques do cenário político e a participação de Marcos Saldanha. Destaques do cenário político no Jornal Aguará com Marcos Saldanha, já comigo aqui. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Saldanha, a gente tem aqui para falar de uma situação que envolve eleições 2022, envolve parlamentares de Brasília. Nessa questão, aparece aí Josimar de Maranhãozinho,
alvo de uma discussão, um debate que envolve outros políticos também, não é isso? Pois é, Hugo, eu acho que o que tem acontecido com as denúncias em relação ao Josimar de Maranhãozinho, na verdade, nada mais é do que a prova de que a velha política continua a pleno vapor, não só no Maranhão, como no Brasil. E algumas coisas a gente pode pensar, como por exemplo, várias vezes nós fizemos críticas aqui à questão das emendas parlamentares, por exemplo. Os deputados sempre defenderam que as emendas fossem impositivas e que eles não precisassem ser da situação ou da oposição para receber essas emendas. E eu sempre falei aqui que eu sou contrário a emendas. Se você pensar o Senado romano ou mesmo a política feita lá em Atenas antiga, né, na Grécia antiga, a função do legislador é de criar leis, é de legislar. A partir do momento que você dá emendas para eles, que você dá dinheiro para eles, são dinheiros públicos, esse dinheiro não é dele, é dinheiro nosso que ele usa para fazer política para ele, em seu benefício. Por mais que seja comprado uma ambulância, por exemplo, seja reformado um hospital, o que acontece é que geralmente o político destina uma emenda e barganha uma emenda com a sua vontade. E o que é pior, apesar de toda a capacidade que se tem hoje de se investigar o dinheiro, existe muito pouca transparência com o que de fato é feito com esse dinheiro. A gente lembra que ainda nessa década passada, o ex-juiz e agora advogado Marlon Reis, ele lançou um livro chamado Nobre Deputado, que tornava claro, sem nenhuma dúvida, de como é que funcionava o esquema das emendas parlamentares, que é isso que a gente está vendo agora acontecendo, quer dizer, um dinheiro que é usado para comprar algo, né, para fazer algo, mas que existe um valor que é tirado para o político, ele volta na forma de dinheiro vivo para o político usar para compra de votos ou para fazer qualquer outra coisa que seja. Recentemente a gente viu que a questão não está só nos municípios ou nos estados também. Na verdade, o Josimar de Maranhãozinho é uma parte desse processo. Né? A gente tem o próprio presidente defendendo e os parlamentares nacionais defendendo as emendas de relatoria, né? o tal do orçamento secreto, emendas secretas, de dinheiro realmente que a gente não sabe qual a necessidade deles existirem e como é que eles transitam, como é que eles circulam. No meu ponto de vista, o parlamentar ele existe para legislar e para fazer leis. E ele tem que ganhar voto e a popularidade e reconhecimento do povo pela sua capacidade de dialogar com a população e a sua capacidade de fazer leis que de fato sejam eficientes. O executivo, sim, teria a função de usar o recurso público e ainda assim com toda a investigação. Se fica difícil você investigar um presidente, um governador, um prefeito, por exemplo, você imagina você ainda ter que investigar todos os 513 deputados e ainda os 81 senadores, cada um fazendo a política do jeito que lhe convém, do jeito que lhe apraz. Ou seja, muitas vezes, quando o seu voto é comprado por um parlamentar, nada mais é do que o teu próprio dinheiro que passou por vários lugares até chegar de novo para você e não voltará na forma de política pública que era o de fato que o parlamentar deveria garantir. O que a gente tem ouvido muito agora é que a defesa do Josimar de Maranhãozinho, por exemplo, fala que está sendo vítima de perseguição porque é candidato. De fato, é indiscutível que causa estranheza que essa investigação que já tem sido feita há algum tempo e todos os processos que o Josimar já responde, agora, quando ele se coloca de fato como pré-candidato ao governo, essas denúncias venham à tona. Inclusive, é preciso avaliar se elas foram vazadas de forma seletiva e de forma legal. É importante a gente dizer isso. Mas, para além disso, o que a gente vê acontecendo, não só com ele, mas com muitos outros parlamentares brasileiros, diga-se de passagem, é um esquema que faz não só lavagem de dinheiro, mas que usa a barganha das emendas parlamentares para aqueles que estão do seu lado. Ou seja, é indiscutível que o Josimar teve acesso a mais emendas do que outros parlamentares que são, por exemplo, da oposição. Então, isso tem que acabar no Brasil e a gente precisa cobrar exatamente que essa mudança seja feita. Lamento que a ministra Rosa Weber tenha recuado na questão das emendas desse orçamento secreto e tenha colocado à disposição as emendas de relatoria. Eu acho que já há um abuso nas próprias emendas parlamentares, ainda mais as emendas de relatoria que não fazem sentido na minha avaliação nenhuma. A população ela precisa de leis que funcionem e de atitudes parlamentares que resolvam problemas e não que criem problemas para a gente ainda gastar com a investigação do Ministério Público. A gente paga com a investigação e tendo o nosso dinheiro surrupiado por maus
nossos políticos. Essa conta ela fica muito cara para a gente sempre, Hugo, Pois é, infelizmente. e o dinheiro não volta, não aparece, Nunca desaparece. Volta. Nunca. E quando volta, mesmo com uma ambulância, o parlamentar reivindica como uma coisa que ele fez, como se fosse uma benesse de um cidadão público, quando na verdade nada mais é do que o nosso dinheiro sendo usado para aquele bem. Acho que isso tem que acabar. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite. Boa noite para todos. Vamos seguindo com as informações da Câmara Municipal de São Luís. O presidente da Casa convocou os vereadores e está aberto ao público uma sessão para a discussão sobre a LOA 2022, a Lei Orçamentária Anual, para o próximo dia 13 de dezembro. E, inicialmente, até que enfim, está definida a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Transporte aqui em São Luís. Em reunião realizada ontem, deu início os trabalhos de investigação do sistema de transporte público e a eleição dos membros. O presidente e o vereador Chico Carvalho, vice-presidente Astro Diogum e o relator será o vereador Álvaro Pires. O vereador Marquinhos foi escolhido para ser um dos membros integrantes da comissão, mas ele não participou dessa reunião. O objetivo central da CPI é analisar a situação da licitação de contratos de concessão aos empresários que operam o sistema de transporte público. O certame foi realizado em 2016, durante a gestão do ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Bem, e a Assembleia Legislativa do Maranhão foi avaliada com o índice de transparência A, mais elevado pelo Núcleo de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o TCE. A avaliação diz respeito à divulgação em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira nos meios eletrônicos, aí de fácil acesso. O estudo foi realizado em setembro deste ano, destacando o Legislativo maranhense como um dos poderes mais transparentes na avaliação da Corte de Contas aqui do Maranhão. A Assembleia foi analisada pelo cumprimento de 13 itens conservados no portal da transparência com informações exigidas em lei. O estudo tem como objetivo verificar o cumprimento da legislação vigente e dos princípios constitucionais relativos à transparência e publicidade desses atos conforme a avaliação. A Assembleia cumpriu as exigências estabelecidas na maioria desses critérios que foram apresentados. Vamos seguir para o intervalo? O Jornal da Guará volta daqui a pouquinho com informações sobre o feriado de amanhã. Eu volto já. De volta e para falar sobre glossofobia. Você sabe o que é isso? Medo de falar em público. Tem muita gente que tem esse medo, cerca de 75% da população. Muitos chegam a passar mal quando tem que se expressar em meio ao público. Mãos com suor excessivo, batimentos acelerados, gagueira momentânea, perda da linha de raciocínio. Sem dúvidas, falar em público não é uma tarefa fácil para muitas pessoas. Mas calma, tanto medo tem explicação. É a glossofobia, um transtorno muito comum vivido por cerca de 75% da população. Identificar é um pouco complicado para quem está sofrendo. Ele vai achar que é um medo normal, como todo mundo sente. Só que é um medo que vai paralisá-lo. Ele vai ter reações físicas. Porque o medo normal é aquele frio na barriga, aquele geladinho na mão, aquela ansiedade, aquela tensão na hora de respirar, aquela respiração um pouco mais ofegante. Isso é normal. Todo mundo passa por isso. O medo de falar em público pode ser superado. Falar com o espelho em voz alta, respirar fundo, são métodos para controlar o nervosismo. Eu procurar profissionais que me ajudem a identificar o meu potencial, a me fazer perceber quem eu sou de fato, e maximizar as minhas qualidades e minimizar as coisas que talvez eu considere como sendo fraqueza, incapacidade. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que eu tenho um problema e que eu preciso de alguém para me instruir, para me ajudar. O segundo passo é a respiração. Trabalhar a respiração, trabalhar a autoconfiança, a segurança. Com o curso eu aprendi muito a técnica da respiração, né? Você, antes de iniciar, respirar, pensar no que vai falar para poder não embaralhar muito as palavras, né? E tentar manter isso em prática. Entre as técnicas para vencer esse medo está o preparo antes da apresentação. Manter-se calmo dá um novo significado à experiência de falar em público. Evite pensar que as pessoas estão ali para criticar ou avaliar o seu desempenho e prática.
Amanhã, feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição. O bairro do Anil realiza um festejo com o tema Maria e José, Sejamos Família de Fé. Esse evento católico também é celebrado no Santuário da Conceição, no bairro do Monte Castelo. João Carvalho tem informações. Com Maria e José, sejamos família de fé. Com este tema que a comunidade católica na região do Anil e bairros adjacentes que compõem a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no bairro do Anil, estão celebrando a padroeira mor, né? A padroeira da matriz, que é justamente Nossa Senhora da Conceição. Já estamos chegando ao final do festejo, ainda tem mais de 2 dias. E sobre o andamento das festas, vou conversar com o Frei Emerson Geiel, que vai falar para a gente, explicar primeiro um pouquinho esse tema, o que significa, qual o significado dele, o que quer passar para a comunidade. Então, com o nosso tema, nós queremos mostrar para a comunidade, relembrar que o modelo de fé, o modelo de família é José e Maria. Ele que desde o princípio, quando o anjo Gabriel fez o anúncio a Maria, ele compreendeu e acolheu o chamado de Deus em sua vida. Então, eles são a nossa base, são a nossa estrutura, para que assim possamos ser verdadeiras famílias e representar a nossa igreja, onde quer que estejamos. E para esses últimos dias do festejo, como é que está a programação? Olha, nesses últimos dias a programação está bem cheia, né? Hoje começamos com o ofício, a alvorada às 6 horas da manhã, né? Para começar a chamar o povo para vir para a igreja. Às 6h30 tivemos o ofício da Imaculada, como todos os dias fizemos, e também continuaremos amanhã. Hoje à noite, agora pela manhã, teremos a bênção nos comércios aqui do bairro do Anil e de algumas comunidades. À tarde também faremos o mesmo processo e à noite teremos o Santo Terço, a coroinha de Nossa Senhora e a missa. Mas amanhã, olha, a programação está recheada. Começaremos às 5 horas da manhã com a alvorada e o ofício de Nossa Senhora. E ao longo do dia teremos missa, rezaremos a 1000 Ave-Marias, faremos o ofício de Nossa Senhora novamente e encerraremos com a missa solene no final da noite. E logo mais, depois da missa, teremos nosso sorteio do show de prêmios. E toda essa programação de amanhã, aproveitando, né, que é o feriado, tudo muito bem organizado, inclusive com o apoio do poder público no que diz respeito ao momento da procissão, para que tudo seja feito de forma tranquila. Isso mesmo. Então a gente conta com a colaboração deles para que tudo ocorra bem, né? Nós sabemos que é necessário ter esse apoio, é necessário estar conosco, né? Para organizar uma festa assim, nós precisamos de ajuda. Então, convite para toda a comunidade católica que tem a admiração pela figura de Maria na imagem da Conceição. Então convido a todos vocês a estarem participando conosco. Quem ainda não teve a oportunidade de vir, tem o dia de hoje, o dia de amanhã e também o dia 9, já com aquele gostinho de saudade. Então venha, participe conosco desse momento tão importante da nossa comunidade e também para a sua vida espiritual, a sua vida devocional. Ok, a gente então agradece ao Frei Emerson Geiel pelas informações repassadas. Voltamos aos estúdios. Olha, e por conta do dia de Nossa Senhora da Conceição, celebrado amanhã, alguns serviços essenciais e não essenciais terão alteração no horário de funcionamento, aqui apenas em São Luís. Segundo a FEComércio, os estabelecimentos comerciais de ruas, avenidas, galerias, centros comerciais podem abrir as portas em horário normal. No entanto, os funcionários deverão ser compensados por trabalhar de forma extra. Segundo a FEBRABAN, não haverá expediente em todos os bancos que atuam em São Luís. Ainda assim, áreas de autoatendimento ficarão disponíveis. Unidades de atendimento ao público dos Correios também não vão funcionar. Devido ao feriado municipal, não haverá expediente nos órgãos estaduais e municipais em São Luís, permanecendo apenas os serviços essenciais. Shoppings funcionarão em expediente normal, de 10 da manhã às 10 da noite, mas as empresas deverão realizar o pagamento das horas trabalhadas. E todos os supermercados de São Luís podem funcionar normalmente, mas com as empresas compensando aí os funcionários pelas horas extras trabalhadas durante o feriado. E você, se programou para esse feriado? Para quem pode descansar, as praias de São Luís restam como uma excelente opção. Essas foram as nossas informações de hoje. Desejando a você uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h45, no feriado. Tchau.